Paz do Senhor, amados, estamos aqui mais uma quarta-feira com alegria para compartilhar a palavra do Senhor. E hoje eu gostaria de trazer com vocês aqui, meditar num assunto que ele sempre traz desconforto para a igreja, porque falar sobre dinheiro ninguém gosta, porque as pessoas se sentem invadidas. E são assuntos polêmicos que repercutem muito na igreja e divide a igreja. E aqui, esse assunto hoje eu tenho certeza que vão encontrar dois grupos. Aqueles que vão gostar porque querem se omitir e aqueles que vão odiar porque vão vão achar que eu estou aqui defendendo aqueles que querem realmente se esconder da obrigação e que eu, de alguma forma, estou incentivando a desproteger a igreja ou estou expondo a igreja de alguma forma. E os pastores não gostam disso, não gostam dessa mensagem. Toda vez que eu falo nesse assunto ou quando esse assunto sempre traz desentendimento, onde ele é abordado. São poucas as pessoas que acolhem essa palavra entendendo a liberdade que Jesus trouxe, entendendo que Jesus ele veio para nos abrir uma porta ainda maior e nos trazendo ainda mais responsabilidade. E eu quero que você entenda essa passagem, entenda esses textos e que você ganhe responsabilidade e consciência e que você haja com liberdade no seu coração e que Deus possa te abençoar ainda mais. Que você deixe de ser um escravo, principalmente dos homens que usam da palavra de Deus de forma arbitrária para escravizar as pessoas, para manipular as pessoas, os cristãos, às vezes muito bem intencionados, e com isso manipular a fé das pessoas. E outros aqui que usam também dessa questão financeira para achar que podem barganhar com Deus, que podem, através da oferta, achar que estão comprando um passe ou um vale com Deus, de, eu estou contribuindo, eu estou dando 10 e eu vou sair 100% abençoado. Com Deus não funciona dessa forma. Deus não precisa de nada que é seu, de nada que é meu. Nada do que a gente possa dar para Deus vai nos 100% avalizar com a bênção dele. Ele faz isso porque ele nos ama. Ele nos abençoa por nos amar. Mas ele nos dá algumas direções acerca do que é e como deve ser feita a oferta. As pessoas estão presas ao dízimo ainda no Novo Testamento e perecem por lhe faltar conhecimento. Então, de alguma forma, não estou dizendo que eu sou a senhora da verdade, mas de alguma forma eu quero auxiliar você a alcançar o entendimento que eu alcancei até aqui. Claro, esse assunto tem controvérsias, esse assunto tem pessoas divergentes, e eu não estou aqui para debater esse assunto. Eu estou para expor a forma com que o Senhor tem revelado na minha vida e eu espero acrescentar na sua vida. Se você não concorda, amém. Mas que gere pelo menos dúvida no seu coração para que você vá estudar a palavra de Deus. E assim eu tenho certeza que essa cortina vai sair dos teus olhos e talvez você enxergue da mesma maneira que eu e que muitos pastores, teólogos, homens que chegaram neste mesmo entendimento acerca do que realmente Deus fala para nós sobre a oferta. Então, vamos lá no texto de 2 Coríntios, no capítulo 9, onde o apóstolo Paulo nos diz assim, no versículo 6. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Semeadura, o quanto você semeia, você colhe. Se você semeia muito, você colhe muito. Se você semeia pouco, você colhe pouco. Mas ele diz assim no versículo 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência,
superabundeis em toda obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará o fruto da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Visto como na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberdade com que contribuís para eles e para todos. Enquanto oram eles a vosso favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Aqui o apóstolo Paulo nos diz assim: primeiro ponto acerca da oferta. E aqui a gente já vê revelado, né? Quando o apóstolo Paulo aponta nesse norte, a gente vê revelado o oposto. Que muitas pessoas ofertavam não segundo o que dispunha no seu coração, mas diante de um regramento, diante de um mínimo legal, que a gente sabe que é o 10% do dízimo, que foi instituído por Deus lá no Antigo Testamento, segundo a lei judaica, para que todo o resultado da colheita fosse dizimada a 10ª parte para a manutenção do templo, para o ministério levítico e para os sacerdotes. Por quê? Porque eles não tinham herança na terra, eles não herdaram terra, então eles tinham que ser mantidos, eles tinham que receber a provisão para que eles fossem mantidos no templo, para que eles pudessem se dedicar às coisas do templo. E a bênção de Deus na vida do povo judeu estava em detrimento da obediência ao cumprimento do dízimo. Pagou o dízimo, recebe a bênção financeira. Tinha uma cota, tinha um valor, 10% de toda a sua colheita tinha que ser levada para a manutenção do ministério levítico e dos sacerdotes. Essa era a regra para aquele povo. E ela vigorou. E quando a gente percebe que os pastores, eles se apegam ali no texto de Malaquias 4, e eles usam de forma ferrenha, né? Que se você não dizimar, o devorador vai vir, o gafanhoto, e eles inserem até uma tal de locusta, e a coisa vem e te assola e vai te apavorar, e usam medo em cima das pessoas para que elas cumpram a lei e paguem o dízimo. E 10% de todo o seu rendimento deve ser entregue na igreja, a fim de que Deus impeça de que o devorador entre na sua vida. Só que nós sabemos que a palavra diz que, e isso é desprezado neste momento, que se você cumpre a lei, o apóstolo Paulo fala, cumpra toda a lei, que seja justificado por ela. Mas que nós estamos debaixo da graça, Cristo nos libertou e nós vivemos debaixo da graça. Por isso, nós não temos que andar mais escravos de sob júdice da lei, mas sim, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, a primeira postura que tem que ser adotada é: sob qual jugo você está, meu irmão? Você está debaixo do jugo da lei judaica, mosaica, e sob todos os seus estatutos, e você deve cumprir todo ele, não só a retenção de pagamento do dízimo. Ou você está debaixo da graça, onde Cristo te libertou para andar em novidade de vida e viver essa novidade de vida desta forma aqui, que o apóstolo diz: olha, que você oferte segundo foi proposto no seu coração. E esse valor é segundo propor no seu coração.
É claro que você pode usar essa medida de valor, os 10%, como uma régua, porque se eu penso, Deus colocou esse número por alguma razão, eu não sei, ou então eu não quero ficar aquém daquilo que Deus falou lá atrás, eu quero andar além, mas isso tem que ser algo íntimo seu. Mas eu quero, segundo tiver proposto no meu coração. E aí vem os detalhes seguintes: não com tristeza, não com pesar, não com angústia, porque as pessoas vão levar suas ofertas desta forma. Ofertam e ou dizimam com angústia, com peso. Eu tenho que fazer porque eu tenho que impedir o devorador de chegar na minha casa. E ainda os pastores ainda jogam uma maldição, porque se você não dizimar, você vai gastar na farmácia. E aí se o seu filho fica doente, porque tinha que ficar doente, porque Deus está querendo provar ou querendo mostrar a glória dele, curando a sua família, você já vai linkar essa mensagem. Não, foi porque eu não dizimei. Foi porque esse mês eu errei na conta. Foi porque esse mês teve o 13º e eu não fiz a conta certa. Meu irmão, começa a gerar um abismo tão grande dentro de você. E começa a cavar um buraco tão profundo. E você começa a viver em angústia. E algo que era para ser prazeroso na sua vida, de ofertar. Porque eu tenho consciência de que tudo o que eu tenho foi Deus quem me deu. Tudo que eu tenho vem de Deus para mim. E a religião falava, olha, Thalita, você tem que dar 10% de tudo que você ganhar. E talvez com pesar no meu coração eu fazia aquela matemática. 10% de 100 é 10, eu tenho que dar 10 dos meus 100. E a graça de Deus fala, Thalita, tudo que você tem é de Deus. E você é uma administradora de Deus na terra. Portanto, tudo que é seu é de Deus. Oferte, minha filha. Oferte abundantemente. Oferte na igreja. Oferte na vida da viúva. Oferte na vida do órfão. Oferte na vida do estrangeiro. Oferte na vida do necessitado. Oferte, Thalita. Porque quanto mais você ofertar, mais Deus vai suprir a sua necessidade. E vai superabundar a glória na sua vida. E você não vai precisar ficar fazendo conta, meu irmão, de 10%, de 15%, Não, porque Deus vai, na sua ampla suficiência, superabundar em toda boa obra. Por quê? Você distribuiu, deu aos pobres e a sua justiça permanece para sempre. Deus não está procurando pessoas dizimistas. Deus não está procurando pessoas que façam conta. Deus está procurando pessoas que tenham o coração no reino, que tenham o coração nele, que fala, Senhor, tudo que eu tenho é seu. A minha vida é sua. Eu já me entreguei a ti, portanto eu sou mero administrador seu na terra. E eu quero mais é que o Senhor me use para repartir o que é meu com as pessoas. Porque afinal de contas, é o Senhor quem tem dado, é o Senhor quem tem enviado. E eu quero ser um cooperador do Senhor na terra. Mas não, as pessoas estão preocupadas em ajuntar tesouros nesta terra. As pessoas estão preocupadas em ajuntar em celeiros, onde a traça vai corroer, onde a ferrugem vem. E os pastores estão preocupados em entesourar dentro das igrejas, em construir templos, em comprar carro caro, em juntar para si para fazer outdoor na porta da igreja. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. E aí nós vemos os vários tipos de irmãos que nós temos na igreja. Temos as pessoas que ofertam por obrigação. Se vêm obrigadas a contribuir, ou porque na igreja deles tem a lista dos dizimistas. Ah, essa lista dos dizimistas. E quando ela vai para o mural? Tem um mural na igreja com o nome dos dizimistas. O pastor sabe quem são. Ele ora por eles. Isso quando não tem uma unção especial para os dizimistas. Vem aqui os dizimistas que vai receber a unção da prosperidade. Onde é que tem isso na Bíblia, meu irmão? Não tem. Isso é macumba, isso é magia. Deus reprova isso. E o povo está buscando por essa unção. O povo está buscando por essa magia da prosperidade, porque estão corrompidos. No nome de Jesus, que isso caia por terra. Que você não aceite essa proposta maligna somente porque você fica deslumbrado com a possibilidade de ganhar mais dinheiro.
Que o seu coração esteja no Senhor, porque onde estiver o seu coração, aí estará o teu tesouro. Há quem contribua somente por conta da obrigação. Você sabe que em Mateus 5, no versículo 20, Jesus fala assim para os discípulos: olha, se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e dos fariseus, por quê? A palavra diz que eles estavam pagando o dízimo até mesmo das ervas. Amado, pesar a erva é muito difícil. Pesar o endro, que são sementes, pesar 10% daquilo é muito difícil. Tinha que ter uma balança de precisão para isso. E eles estavam pagando o dízimo disso. E Jesus fala que eles pecavam, deixavam de exercer o amor, a fé e o acolhimento pelos outros. Jesus fala, é bom que vocês façam isso, que vocês cumpram a rigorosidade da lei na questão de pagar os dízimos. Mas se você não amar, se você não tiver fé e se você não acolher as pessoas com o zelo que você deve acolher, do que vale pagar dízimo? E é o que Jesus fala, se a justiça de vocês não exceder muito a dos escribas e dos fariseus, não vale nada esse zelo no pagamento do dízimo. Se você, e ele vai além, ele fala assim, na hora de você levar a sua oferta, você estiver com problema em inimizade, em ódio com o seu irmão, você acha que a sua oferta vai ser recebida e que Deus vai multiplicar alguma coisa na sua vida? Você está equivocado. Vai se resolver primeiro com o seu irmão, para que assim a sua oferta seja recebida. Então, achar que você dando alguma coisa por obrigação e achando que você tem barganha com Deus e que eu dou 10% e Deus vai me abençoar em 100% porque eu estou cumprindo com o dízimo, esquece. Você está simplesmente fazendo algo que te entristece, pesando sobre a sua vida. E não é isso que Deus espera de você. Tem aqueles que ofertam como ato de gratidão. Deus tem feito tanto por mim que o mínimo que eu tenho que fazer é ofertar também alguma coisa para o Senhor. E aí vai e faz alguma coisa, e leva alguma coisa na igreja, mas é um resto. E faz porque tem a mentalidade de que Deus fez por mim, então eu tenho que fazer também. Mas corre-se o risco de que se eu não for abençoado ou se eu perder essa fonte de renda, eu deixo de fazer. Porque eu não estou sendo abençoado agora, então não tenho razão de eu continuar fazendo. Esse é um grande risco. Enquanto eu tenho, eu faço. Enquanto eu estou sendo abençoado, eu faço. Quando a fonte secar, então não tem razão de eu continuar sendo. Eu faço enquanto tem uma fonte geradora na minha vida. Há aqueles que ofertam porque acreditam, né, que tem uma causa maior. Acreditam que é algo digno a ser feito. Então, eles não querem colocar a mão no arado propriamente dito, mas acham que é algo correto a ser feito. Então, são essas, quando oferta em causas, acham, vamos dar exemplo de uma causa missionária. Não, eu oferto naquela causa missionária porque é algo de Deus, é uma bênção de Deus, mas ele mesmo não está nem um pouco disposto a querer nem pensar, cogitar em ir. Mas ele acha justo, ele acha nobre, ele acha que é bênção ajudar. E glória a Deus que ajuda. Mas ele não se envolve com aquela causa, ele somente quer lançar a semente ali. Não estou dizendo que está errado, mas não há envolvimento. Não há envolvimento de causa, de coração, de espírito, de verdade. Eu simplesmente lanço a semente lá, porque eu acho nobre, eu acho legal, bacana. Há aqueles que contribuem, que ofertam por compaixão. São aquelas pessoas que não aguentam ver outras pessoas sofrendo. São aquelas, e é nobre isso, são aquelas pessoas que não suportam ver a dor do outro.
não suportam ver alguém passar fome, ou de ver uma criança, um idoso na rua pedindo esmola, que logo já vão ajudar e vão estender a sua mão. E isso é muito nobre, é uma bênção. Mas não é esse o propósito do Senhor quando Ele fala em oferta. Não é isso que Jesus somente tinha em mente quando Ele nos ensina que devemos ser ofertantes. Devemos estar envolvidos com o nosso rendimento porque a gente não aguenta ver ninguém sofrer. Ou porque a gente acha legal uma causa e a gente tem que ofertar. Ou porque tá tudo me indo bem, então porque Deus está fazendo na minha vida, eu tenho que fazer também. Não. O Senhor, Ele busca pessoas que dão com alegria, que entenderam a graça, que é favor imerecido dele na nossa vida. E que eu preciso contribuir no reino, porque eu entendi que foi pela graça, que foi um ato de Deus para mim de generosidade. Poucas as pessoas entendem que a oferta é uma expressão de generosidade, de dar a quem, qualquer um, sem ver a quem. Doe e acabou. A minha mão direita faz, a esquerda não tem que saber, não tem que trombetear. Não tem que examinar se quem vai receber ou o que é que a igreja vai fazer, se está certo ou se é merecedor. Eu não oferto numa vida porque eu quero saber se ela merece receber esse dinheiro. Se ele é justo, se ele é ímpio, o fim que ele vai dar, o uso que ele vai fazer. Eu oferto porque eu quero ofertar e porque Deus mandou eu amar a todos. Eu oferto porque o dinheiro não é meu, é de Deus. Eu oferto e eu não quero saber se a causa é digna. Eu oferto e acabou. Eu oferto porque Deus ama aquele que dá. E porque eu sou uma pessoa que venho de Deus e Deus me ensinou a ser generoso, generosa. Quem ama assim, quem oferta assim, não está preocupado em entesourar coisas nesta terra. Não está preocupado em juntar mais para si. E se o outro vai ter menos ou se o outro vai ter mais. Está preocupado em obedecer. Está preocupado em fazer. Está preocupado em viver a palavra. O Senhor procura pessoas assim, e gente assim é raro nos nossos dias. Mas pessoas que têm relacionamento com Jesus, oferta assim. Vive assim. E não está preocupado com o outro, simplesmente obedece, ponto final. Pessoas que ofertam dessa forma contribuem por piedade. E esse piedade que eu estou dizendo não tem nada a ver com dó ou ofertar porque tem pena de alguém. Mas as pessoas que ofertam, e essa piedade que eu digo é extrema devoção a Deus, ofertam simplesmente porque querem manifestar a graça de Deus na terra. Eu quero ser um agente da graça de Deus. Eu quero, através da minha devoção. Quando o apóstolo Paulo fala de Timóteo, e ele fala da sua avó e da sua mãe, que eram mulheres piedosas, ele não está falando que elas eram mulheres que tinham dó, ou que eram pessoas que tinham pena. Não, que eram mulheres piedosas no sentido da sua devoção em fé. E que elas exerciam, militaram sob a graça de Deus na terra. Você é uma pessoa que expressa a graça de Deus na terra? Então você já entendeu que o que você tem não é seu, é de Deus. Então a sua oferta é uma expressão disso. E se você está fazendo conta, agarrado ao seu dinheiro, apegado a isso, fazendo conta de 10%, ou nem ofertando 10%, que é pior, né? Nem isso, né? Já que eu não tenho que dizimar, então foi para o outro lado, caminhou para o sentido da avareza. Caminhou, e aí que eu quero chegar, porque os pastores vão me detestar nesse sentido. Ah, ela tá falando que não tem que dar dízimo, não tem que pagar os 10%. Exatamente, estou falando que não. Mas eu não estou falando que é para você usar de má fé com isso. Que é para você se esconder nisso e falar, então agora beleza.
Não se esconda através disso que eu estou dizendo. E não use a liberdade para libertinagem. Porque se Deus, na sua grandeza e pureza, porque a lei reflete a glória e o caráter de Deus, e ele falou em 10%, e eu estou falando, você não está sob o crivo da lei. Só que a graça não te leva para o lado da avareza, porque lá na bem-aventurança, Jesus diz que os avarentos não herdarão o reino dos céus. Não é para você caminhar para o lado da avareza e usar desse princípio de liberdade que Jesus te deu, que você está debaixo da graça, portanto, contribua segundo ele dispôs no seu coração. Não com tristeza, não com peso, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Saia debaixo da maldição que estava imposto ali em Malaquias, e não estou dizendo que Deus amaldiçoou em Malaquias, mas ali é algo que ainda está escrito para o povo judeu, que ainda está restrito para o povo judeu, que tem o dever, uma vez que cumpridores da lei, de cumprir toda a lei. Quer cumprir a lei? Cumpra ela toda, meu caro. Mas se você está vivendo sob a graça, tenha sua mente aberta. Deixa Deus renovar a tua mente e conduzir o seu caminhar para um andar de liberdade. E aí você vai viver e ofertar com liberdade. E as suas finanças vão caminhar nessa dispensação que Jesus fala, através do apóstolo Paulo. Ampla suficiência e que ele vá superabundar na sua vida. Por quê? Porque você faz bom uso. Porque você usa para distribuir aos pobres, aos necessitados, usando da justiça de Deus. Aí no versículo 11, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, usando para o serviço desta assistência, que não só supre a necessidade dos santos, que ele fala, não só para a causa dos santos, dentro da igreja, mas também para que redunde em muitas outras vidas. Não é só para acudir aqueles que estão dentro da igreja, mas fora, acudindo todos os necessitados. Nós enxergamos aquilo que Deus nos dá como dádiva, como bênção que ele nos deu. Por que é que nós queremos acumular isso, entesourar isso e desprezar a necessidade? Deus, quando ele instituiu o dízimo, a finalidade era ensinar o povo o caminho da generosidade, da prática da justiça e da solidariedade. Para que os levitas e para que os sacerdotes pudessem se dedicar às coisas de Deus. A manutenção ali do templo e a dedicação à vida espiritual do povo. Não se preocupassem com a questão da sobrevivência deles, mas que os outros fizessem isso. Mas tem algo que eu quero te dizer e te mostrar, que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, no versículo 36, que diz assim: José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita. Este homem era levita do ministério levítico. Levita não quer dizer que canta, viu, irmãos? Levita do ministério levítico. Natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, o trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Aqui nós temos uma exceção de um homem que era do ministério levítico e que aqui aponta pra gente que como não podia ter terras, e esse aqui tinha, nos faz entender que já não estava mais vigorando de forma tão imperiosa aquela lei judaica. E esse homem, tendo posses, tendo terras, ele vendeu toda a sua terra e ele depositou aos pés dos apóstolos. Se desprendeu, abriu mão de tudo que tinha e trouxe ali e ofertou. E em contrapartida, nós temos dois outros que agiram de forma
diferente, que é a história tão conhecida de Ananias e Safira, onde eles chegam e venderam uma propriedade. E ninguém exigia que o outro vendendo a sua propriedade tivesse que trazer ali e depositar na igreja. Ninguém pedia nada disso. Mas Ananias e Safira fizeram um acordo ali. E eles, ao que entende a palavra, eles já deviam ter dito entre eles: vamos levar, e você a gente vender, nós vamos depositar tudo na igreja. Empenharam a sua palavra. E fizeram um acordo. E retiveram um pouco do dinheiro, guardaram, esconderam um pouco do dinheiro e levaram só parte do dinheiro. E depositaram aos pés dos apóstolos, da mesma forma que o José fez. E aí diz, Pedro fala para Ananias: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? Ele diz, o campo não era teu? Era. Alguém pediu para você entregar o dinheiro? Não. Por que é então que você agora esconde parte do dinheiro e traz só outra parte? Por que é que Satanás encheu o teu coração e fez você mentir contra o Espírito Santo? Ananias tinha o direito de, vendendo a sua terra, ficar com o dinheiro. Mas ele empenhou a palavra dizendo que ia entregar o dinheiro lá. Ele tinha o direito de ficar com o dinheiro da sua terra, mas ele não tinha o direito de mentir contra o Espírito Santo. Quando ele mente contra o Espírito Santo, combinando com a mulher dele de guardar parte do seu dinheiro, ele assina ali a sua decretação de morte. Ele assina ali a sua própria destruição. E o que eu quero ilustrar para você, ali fala que ele morre na hora, o seu corpo é sepultado, em seguida chega a sua mulher, Pedro faz a mesma pergunta para ela mente também, e acontece a mesma coisa, ela também morre. E aí, o versículo 11 diz, e sobreveio grande temor a toda a igreja e todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Por quê? Acerca do juízo divino. Não dá para enganar Deus. Deus não quer que você tenha medo dele, que você viva com o seu dinheiro assim, sabe, segurando e trazendo a sua oferta com tristeza, com angústia. Porque a palavra diz que Deus ama aquele que dá com alegria. E que a nossa oferta deve ser algo voluntário. A sua oferta precisa ser voluntária. É isso que o Senhor espera de mim e de você. Que seja algo que você compreende que Deus deseja que você faça, porque você entendeu que a igreja necessita sobreviver, que a igreja pode abençoar outras vidas, que tem os missionários, que tem as causas de Deus, que tem a necessidade de subsistência do templo, porque se você pode pregar para uma pessoa dentro da igreja, quantas pessoas podem ouvir a palavra? Através da manutenção da estrutura física. E, mais do que isso, quem faz por generosidade, quem faz porque entendeu a devoção à graça de Deus, não fica querendo ver conta e nem querendo saber o que é que vai ser feito com o dinheiro. Simplesmente faz porque entendeu que foi agraciado por tudo que tem. E que tudo que tem não é seu, é de Deus. E eu não preciso fazer conta. Eu faço e faço com alegria, porque eu sou feliz em dar. Jesus fala que mais bem-aventurado é dar do que receber. Acontece que foi tão embutido na nossa mente essa obrigação, esse medo de Deus, esse medo da reprovação de Deus com relação ao dinheiro, que se vê um Deus carrasco em relação ao dinheiro. E a intenção de Deus, a finalidade de Deus na instituição do dízimo foi ensinar-nos o caminho da generosidade, da solidariedade e da justiça.
mas o homem deturpa os princípios de Deus. Mas aquele que entendeu que Jesus Cristo morreu por nós, para que todos nós fôssemos salvos, entende que a oferta através da graça atende o mesmo princípio. Eu oferto semeando no reino de Deus, a fim de que essa semente seja lançada na vida de muitos e muitos e muitos, que possa alcançar através da pregação, que essa palavra possa chegar. Através do envio de um missionário que possa falar de Jesus para muitas e muitas mais pessoas, onde ela possa ser ouvida. Eu creio nisso, meu irmão, e eu não estou aqui incitando ninguém a se tornar um avarento ou falar, então se eu não estou mais debaixo da obrigação do dízimo, eu vou fazer como eu quero, então eu vou dar essa quantia aqui e tá bom, tá ótimo. Faça a conta inversa. Você viveria com os 10% e poderia ofertar os 90%? Se você puder, seja feliz assim. Faça sempre a conta inversa na sua mente. E não seja alguém apegado às riquezas momentâneas dessa vida. Porque tudo isso aqui vai acabar. E mais uma vez eu te digo, Deus não precisa de nada que é meu ou teu, porque Ele é dono de tudo. Ele é dono da prata e do ouro e de tudo que existe. Mas Ele faz isso, Ele faz com que a gente oferte, Ele exercita isso no nosso coração exatamente para que nós possamos nos tornar a sua imagem e semelhança. Pessoas desapegadas, obedientes, que amam e que estão dispostas a repartir o que tem. Repartir o que tem, para que todos venham ter. E não só um, mas todos possam ter um pouco. Quando estavam levando as ofertas ali no gasofilácio, Jesus estava observando. Jesus está observando você e a forma que você oferta, com a intenção que você oferta, como você oferta. E muitos daqueles homens levavam grandes quantias de dinheiro. Nenhum deles chamou a atenção de Jesus. Mas aquela viúva que levou as suas 2 moedas, Jesus parou e falou: vocês veem essa mulher, essa viúva? A oferta dela foi a maior de todas que trouxeram aqui. E os discípulos ficaram abismados. E Jesus fala, porque ela trouxe tudo o que ela tinha. Ela era uma viúva, pobre. Ela não tinha nada. E no nada, ela deu tudo que ela tinha. E aqueles homens, trazendo as suas grandes quantias, eram resto, eram sobra. Talvez eram os 10%. Como é que nós estamos tratando a nossa vida financeira? Fazendo continha de 10%? Ou nem isso? Com o nosso coração preso, amarrado? Dando esmola para o Senhor? Aquela viúva deu tudo o que ela tinha. E ela alegrou o coração de Jesus. Que eu e você possamos alegrar o coração de Jesus e nos desprender dessas amarras que prendem a nossa vida financeira, porque estamos apegados a bens materiais, a coisas que para Deus não têm nenhum valor. Que nós possamos olhar com o olhar de Jesus e dar valor para as viúvas que estão fazendo tudo o que podem, para pessoas que com o pouco que têm estão honrando Jesus de verdade. Que a gente aprenda com isso e principalmente que a gente mude de direção, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que a nossa oferta seja em direção ao próximo, amando as pessoas, amando a obra de Jesus, fazendo tudo com excelência, porque Jesus está voltando. E isso tudo aqui vai ficar. Ósculo Santo, Deus abençoe a sua vida. Eu tenho muito mais a dizer sobre oferta e dízimo, sobre graça e lei, mas acho que por hoje é só. Deus abençoe você. Ósculo Santo, Deus te abençoe. Até semana que vem.